Oi pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver escutando o nosso programa Quintal da Galécia, que é transmitido aqui pela Rádio Quintal. Programa este feito e editado aqui da minha pequena República Galega, no Rio de Janeiro. Christian Salles que está falando. Pessoal, antes de a gente seguir a nossa saga das crônicas, eu recomendo aí uma passagem que vocês puderem em alguns programas que já estão editados. Um deles seria sobre os conventos jurídicos, onde surgiu a nossa língua comum. Esse programa está na nossa carta. Também recomendo uma passagem também pelo O Fim do Reino Suevo, Não Foi o Fim dos Suevos. E finalmente uma matéria que foi publicada no Galiza Livre a respeito das falsificações históricas e o Reino das Astúrias, que foi editado em 2 partes. E agora sim a gente vai entrar um pouco nessa questão mais aprofundada das crônicas, lembrando sempre que o trabalho que a gente faz aqui de informar essas crônicas não dá veracidade a esse recolhimento historiográfico. Portanto, aqui a gente não está afirmando se elas são verdadeiras ou se foram falsificadas. É claro que existe muita informação na rede apontando para que há uma espécie de mitificação de toda uma linhagem que tenta levar esse poder asturo-galaico a uma suposta linhagem visigótica, remanescente daquela ocupação berbere árabe que aconteceu na Península Ibérica. E como eu já havia dito isso em outro programa, né? Então muitas pessoas gostam de afirmar que as crônicas são inverídicas, que são exageradas, têm muitos testemunhos falsos, mas ao mesmo tempo essas mesmas crônicas em algumas passagens são utilizadas para favorecer a publicação de pessoas, as teses historiográficas, para poderem contextualizar possíveis verdades da história que essas pessoas querem apresentar. O que se sabe é que o mais antigo dos textos é a crônica Albeudense, é uma narrativa que está contida no chamado Codex Vigilanus, ou Albeudenses, datado aproximadamente do ano de 976. Depois da Albeudense, temos a Profética e a de Afonso III, propriamente dita, nas suas versões Rotense e Ad Sebastiano. No caso da Albeudense, que é a mais antiga, nós temos a informação que a redação original teria acontecido entre o ano de 881 e 883. Mas, no entanto, a versão que nos chegou atualmente teria sido recopiada para um códice do mosteiro de Albeuda, no ano de 976, daí o nome Albeudense. Esta crônica tem como objetivo inserir numa historiografia de um tal reino asturiano como se fosse uma espécie de entidade grandiosa dentro de uma história universal. Ela contém igualmente sumárias biográficas dos imperadores romanos, descrições e ilustrações de monumentos e ao nível concreto da redação dos eventos asturianos. Caracteriza-se também pela sua simplicidade e objetividade, e vai até o reinado de Afonso III. A primeira nota que a gente coloca aqui é que essa informação reino asturiano atualmente passa-se por muitas críticas e muitos revisionismos, tendo em vista a quantidade de dimensões que se fala o termo reino asturiano em relação a outras denominações que a gente vai ver adiante. Portanto, reino asturiano está muito ligado à construção da historiografia do Estado espanhol e às concepções decorrentes do próprio nacionalismo espanhol. História essa que, infelizmente, ainda é repetida e copiada nos nossos manuais de história, a exemplo da própria construção da história que é feita no Brasil e em Portugal, que faz uma cópia da reprodução historiográfica construída pela Espanha. Depois disso temos a Crônica Profética, tal como seu nome indica, e que foi denominada pelo seu primeiro editor moderno, chamado Gomes Moreno. Ela centra sua redação em torno de 2 questões interligadas. Uma de caráter religioso, a respeito da profecia de Ezequiel, e a relação que o autor faz com a figura do rei Afonso III. Também conta com uma história do Al-Andalus, onde vai detalhando os governadores islâmicos que governaram, através de uma genealogia dos monarcas omíadas. E é claro que vamos ter que abrir aqui também espaços para falarmos destes reinos islâmicos, muitas vezes estereotipados apenas pela característica da sua religião islâmica ou muçulmano, ou meramente numa descrição cartográfica de Al-Andalus ou Califado de Córdoba. E assim a gente acaba não sabendo quem foram esses governantes e como que eram as divisões territoriais que passou por muitos séculos através de berberes e árabes que dominaram essa região.
Mas voltando especificamente a esta crônica profética, temos um ciclo cronístico afonsino como única fonte a relatar os acontecimentos deste campo muçulmano, o que podemos supor que há uma relação deste cronista que poderia ser alguém bastante familiarizado com a ação muçulmana, e nesse caso poderia ter sido, por exemplo, um clérigo de origem moçárabe. Finalmente, um pouco mais tardia que as crônicas anteriores, vem a crônica que leva o nome do rei Magno, dividida em duas redações, uma mais ligeira, a chamada Rotense, e uma mais erudita, a Ad Sebastianum. Em nota, supõe-se que a primeira versão, a Rotense, teria sido escrita pela ação do monarca, por ele mesmo ou por uma pessoa interposta por ele, em que um gesto para o seu sobrinho, o bispo Sebastião, lhe envia o manuscrito. O mesmo irá reescrever e acrescentar partes ao texto original, dando-lhe uma redação mais erudita, conhecida entre nós pela versão Ad Sebastianum. O que temos na análise desses dois textos é uma tentativa de entroncar a monarquia asturiana numa suposta descendência goda, anulando qualquer influência dos astures galaicos na recuperação e conquista das terras ocupadas pelos muçulmanos. Atenção aqui que eu gosto muito de mencionar a palavra asturo-galaico e não meramente asturo, porque aqui a gente está dentro de um contexto de uma territorialidade que já havia sido herdada da antiga Galécia romana e a antiga Galécia sueva, num espaço territorial que foi mantido inclusive pela monarquia visigótica. Esta crônica centra o seu conteúdo na ação dos monarcas que antecederam Afonso III, interrompendo a sua redação na morte do seu pai, Ordonho I. De uma forma geral, a principal característica que encontramos na Albeldense, na crônica de Afonso III nas suas duas versões e na profética, é a ideia de apresentar um suposto reino asturiano como herdeiro e continuador do antigo reino visigodo de Toledo, como forma de justificar em termos ideológicos as pretensões territoriais e políticas sobre toda a Península Ibérica. De forma muito resumida, a Albeldense insere o reino asturiano num conjunto histórico mais vasto. Na crônica profética de Afonso III, há a ideia de expulsar da península os muçulmanos. E, finalmente, a crônica de Afonso III, nas duas versões, como falamos, a Rotense e a Ad Sebastianum, com os pormenores possíveis, a invasão e a ocupação muçulmana, o reinado dos reis asturo-galaicos e a sua subsequente luta para a reconquista de um suposto território perdido. Lembrando nesse caso que a versão Rotense, o título que é dado à sucessão dos reis asturo-galaicos se intitula Crônica Visigotorum, título também dado na versão Ad Sebastianum. Já naquela mais antiga, a Albeldense, a parte que fala sobre aquela porção territorial chamada Astúrias é chamada de Ordo Gotorum Ovitensius Regnum. Sendo assim, nasce em conjugação com a política expansionista de Afonso III, rei que tinha um trono naquela região das Astúrias, toda uma ideologia neogótica de uma suposta reconquista do antigo espaço territorial do Reino de Toledo, cujos monarcas asturo-galaicos seriam seus legítimos herdeiros. Devemos lembrar também que há um revisionismo histórico em torno do conceito de reconquista, a qual preferimos a palavra ocupação territorial, ou simplesmente conquista. A confusão dessa história, ou melhor dizendo, dessa criação da história, seria que após a derrota do rei Rodrigo, um rei visigodo, uma parte da remanescente monarquia visigótica estaria agrupada em torno de uma pessoa chamada Paio, que teriam se refugiado precisamente nos poucos territórios nunca controlados pelaquela monarquia. Entretanto, é bom fixar o fato que o elemento Astur se encontra omisso na revolta de Paio e nas subsequentes ações militares levadas a cabo contra os muçulmanos, dando a entender que somente um elemento godo se prontificou para essa mesma luta. Mas o que é verdade mesmo é que, a grosso modo, aquela monarquia visigoda ou permaneceu naqueles territórios ocupados pelo Império Omida, passando a ser tutelados pelos muçulmanos, ou procurou refúgio em outras paragens. É isso, pessoal, a gente fica por aqui nesse episódio. Agradeço àqueles que compartilham o nosso programa, que deixam seu gostar, sempre que possível clicando no sininho para receberem novas notificações, e o gostar sempre é importante para poder aumentar o algoritmo do YouTube.
No final sempre vem aqui a chave PayPal para aqueles que quiserem contribuir com alguma ajuda simbólica para manter esse canal. E no próximo episódio vamos falar um pouco sobre aquele território da Galécia ocupado pela monarquia visigoda. Valeu pessoal, um abraço, tchau, tchau. Gostou do conteúdo? Siga o Quintal da Galécia através das redes sociais para aceder a mais conteúdos. Ajude-nos na causa da nossa língua comum.